Esse vídeo é um oferecimento do clipe de Bang Bang da Pablo Vittar. Olá! Sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e já fica aqui o aviso. No vídeo de hoje vocês vão me ver puto. Só avisando isso já de antemão, caso alguém tenha alguma dúvida, mas hoje a gente vai continuar o nosso projeto de leitura da Torre Negra do Stephen King. E assim, pela primeira vez na vida, eu odiei forte ler um livro do King. Pra quem não sabe, eu tô com esse projeto aqui no canal de ler todos os livros que compõem a saga da Torre Negra. Tanto os que fazem parte da série principal, como alguns outros que ajudam a entender melhor o conceito desse universo. Então eu tô lendo um pouco de tudo. E hoje chegou o dia dele, do amaldiçoado primeiro volume da saga Torre Negra, que se chama O Pistoleiro. Mas antes da gente ficar de saco cheio com esse protagonista machão e suas desventuras por um mundo cheio de monstros e bruxas, ficam aqui os recadinhos. Pelo amor de Deus, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos, para trazer mais almas pro Fita Maldita. Depois de ler A Dança da Morte e Os Olhos do Dragão, a gente finalmente vai para a saga da Torre Negra em si. O Pistoleiro foi publicado em 1982 como um livro, mas é importante deixar claro que o Stephen King já tinha escrito boa parte dele quase 2 décadas antes. O rolê é que esse livro é composto por vários contos que depois foram remodelados e reformulados para se encaixar melhor em uma narrativa longa, de livro mesmo. E assim, desde o início já dá pra perceber como Stephen King era um escritor bem imaturo quando ele começou a produzir isso aqui. A história ela é bem pretensiosa, mas ao mesmo tempo ela não leva a lugar nenhum. É basicamente um compilado de cenas soltas sobre o pistoleiro, o Roland Deschain, que é um protagonista bem másculo e ao mesmo tempo insuportavelmente chato, enquanto ele viaja por esse mundo desolado em busca do tal do Homem de Preto. Sim, o querido que a gente já conhece lá de A Dança da Morte e Os Olhos do Dragão. Aqui nesse livro a gente descobre que o vilão tem um certo passado em comum com o Roland. Ele fez alguma coisa muito grave enquanto o Roland ainda era menor e hoje em dia ele foge por aí, dando uma de Carmen Sandiego. Ele usa uns disfarces, se esconde e tudo mais, e cabe ao Roland procurar por ele. Na base, isso até soa interessante. Eu comecei super empolgado. Eu tava, nossa, finalmente vamos ler sobre a Torre Negra. E de quebra é um livro curtinho, então vai ser maravilhoso. Desculpa fãs do Stephen King, desculpa fãs da Torre Negra, mas esse livro aqui não deu. Eu acho que é a coisa que eu menos gosto do Stephen King de tudo que eu já li do autor. É insuportavelmente chato, assim, para não usar uns adjetivos piores. Xoxa, capenga, manca, anêmica, frágil e inconsistente. E eu sinceramente acho que o meu maior problema com a Torre Negra são os personagens, ou melhor, o personagem. O Roland Deschain é até um personagem interessante. Pra quem não sabe, eu já tô um pouco mais avançado na leitura da Torre Negra. Eu acabei de terminar Mago e Vidro, que é o 4º volume da série principal. E assim, eu passei a gostar dele. O problema é que nesse primeiro livro, ele não tem personalidade a não ser chato. Eu sei que ele evolui muito como personagem, eu tô acompanhando isso e eu tô gostando muito de ver essa evolução. Mas ao mesmo tempo, nesse primeiro volume, ele é uma porta. Melhor dizendo, se uma porta de madeira fosse a protagonista desse livro, seria mais interessante. E eu até entendo um pouco essa decisão, porque dá pra perceber nitidamente que o Stephen King queria fazer uma homenagem a alguns clássicos do cinema, como por exemplo a trilogia dos dólares do Sérgio Leone. Sabe aquele filme de machinho, Bang Bang, Faroeste Espaguete com Clint Eastwood? Pois é. Só que ao mesmo tempo, eu acho que esses filmes funcionam bem nas telas porque você leva em torno de 1h30, 2 horas acompanhando esse personagem. A partir do momento que é um livro e que você precisa ler por mais tempo e entrar na cabeça desse personagem, só fica insustentável. Eu só queria que alguém chegasse e matasse o Roland. E os outros personagens que estão aqui presentes também não são muito desenvolvidos, então acaba não ajudando tanto. A gente sabe que o Roland está ali perseguindo o Homem de Preto por causa de algum babado específico, só que o Homem de Preto em si ele é bem meh nesse livro, ele tá ali só pra dar close. Vem o Roland correndo desgraçado atrás dele e ele só tá tipo, aí. Veja bem, lendo mais da Torre Negra, eu sei que grande parte da premissa da série é justamente ver o Roland correndo atrás do Homem de Preto. Eu não tenho problema com isso.
O problema é que esse livro aqui é uma grande perseguição que leva de nada a lugar nenhum. E pra piorar, a escrita do King é muito arrastada, é muito fragmentada. Então você só quer que acabe. É quase como se fosse o prólogo de uma história maior, então não dá nem pra considerar exatamente que é o primeiro capítulo, até porque o segundo livro traz mais apresentação do que esse primeiro. E eu lia com um ódio no coração, assim, eu tava a um ponto de jogar tudo pro alto e falar, foda-se, eu não vou terminar mais esse projeto de A Torre Negra e eu vou acabar, eu não vou ler mais os livros. O problema é que eu já tinha comprado uma caralhada desses livros e eu não ia ser palhaço de não ler tendo metade da coleção já aqui. Mas é aí que entra, gente, a maior reviravolta de todas. O problema não era a goiabada. O problema não era os sequilhos. O problema era eu. E amando quem eu amar... Mentira, o problema é o livro sim, ele é uma bosta, mas eu preciso ser justo com o Stephen King, tá bom? Antes de eu ler esse livro, eu já tinha sido alertado por muitas pessoas de como ele era chato, tedioso, um parto pra ler, de como muita gente tinha desistido da própria Torre Negra por conta desse primeiro volume. E eu concordo com tudo isso, eu também acho o livro todos esses atributos. Só que quanto mais você se aventura no mundo da Torre Negra, quanto mais você penetra no mundo do Roland, mais faz sentido. Não é que O Pistoleiro seja uma obra à frente do seu tempo e demande de uma interpretação super cabeça, não é nada disso. A questão toda é que ele é uma apresentação corajosa para esse universo e ele traz vários elementos que depois são resgatados de uma forma bem interessante. Por exemplo, durante a viagem, o Roland conhece uma criança chamada Jake Chambers. Basicamente, ele morreu lá na Terra e foi parar no mundo médio, que é esse mundo onde tem as aventuras do Roland e onde se passa boa parte das histórias da Torre Negra. Ele é muito importante para a viagem do Roland em si, e lá pro final, o Roland é confrontado com uma decisão: se ele salva esse garoto ou se ele continua correndo atrás do Homem de Preto. E bem, ele decide deixar a criança morrer, né? Porque sim, obviamente, um adulto super responsável. E eu não vou comentar muito a respeito disso porque eu não quero queimar a pauta dos outros livros, mas eu devo dizer que essa é uma decisão que o Roland faz e que acaba marcando bastante a trajetória dele dentro da saga. E a gente vê bastante a progressão desse elemento e de alguns outros ao longo da história, por mais que esse primeiro livro seja bem desconexo do resto da saga. E pra ser honesto, eu não acho esse livro inteiramente ruim. Existem partes que são boas, principalmente levando em conta que eles eram contos isolados. Nesse sentido, o primeiro e o último capítulo, que eram contos à parte, são os meus favoritos. No primeiro a gente vê o Roland matando uma cidade inteira, porque, né, o protagonista machão fodão, e no último capítulo a gente finalmente tem o encontro do pistoleiro com o Homem de Preto, e é uma cena bem emblemática. E por mais que o bruxo escape depois, é interessante ver o Roland atingindo esse objetivo de capturar o Homem de Preto, já que essa é a grande missão da vida dele. É quase como aquele desenho da Esquadrilha Abutre, onde eles precisavam pegar um pombo. Não sei se vocês se lembram ou se só eu tô velho. Pegue o pombo! Pegue o pombo! Pegue o pombo! E eu também gosto como o livro já deixa várias pistas para o futuro e um toquezinho leve de horror cósmico aqui. O Roland o tempo todo se sente insignificante nesse universo que é gigantesco. A gente tem alguma ideia do que é a Torre Negra e também existem umas certas menções ao principal vilão da saga, que no caso é o tal do Rei Rubro. Não sei, não conheço ele ainda. Enfim, é uma leitura difícil e eu sinceramente não recomendo pra todo mundo. Mas se você pretende passear pela Torre Negra, esse aqui é tipo o pedágio. Você tem que pagar o custo, mas ao mesmo tempo a estrada que vem pela frente até que compensa isso. E assim, pra terminar esse vídeo num tom positivo, né, pra não ficar só ódio ao coração pelo livro bosta do Stephen King, eu vim aqui fazer uma outra recomendação também. A Dark Side lançou há algum tempo essa graphic novel, livro ilustrado. Enfim, eu não sei que diabo é isso, mas se chama The Dark Man, O Homem que Caminha na Escuridão. É um poema do Stephen King ilustrado com artes do Glenn Schaudborne. E é bem rápido de ler, você termina de ler tudo isso aqui em tipo uma meia hora, e ao mesmo tempo eu acho que ele consegue se aprofundar um pouco mais na psique e na mitologia do Homem de Preto. Caso você queira conhecer mais do personagem, principalmente depois de A Dança da Morte, esse livro aqui é uma obra bem curiosa, mas ao mesmo tempo eu continuo recomendando O Pistoleiro, mesmo tendo odiado esse livro. Até porque, né, gente, pelo amor de Deus, eu não vou sofrer sozinho, não. Vocês me apoiaram nesse projeto e agora vocês vão ter que se fuder lendo essa porcaria também. Enfim, tá aqui minha opinião sobre O Pistoleiro, o primeiro volume da Torre Negra. Não gostei, não pretendo reler,
mas olhando em retrospecto, eu acho que ele acrescenta algumas coisinhas boas pro futuro da saga. E lembrando que no mês que vem a gente volta pra falar sobre o segundo capítulo da saga principal da Torre Negra, que se chama A Escolha dos Três. Se você quer entender um pouco mais sobre esse projeto, dá uma olhada na descrição, porque eu deixei uma planilha explicando tudo direitinho. Mas deixa aí nos comentários, se vocês leram esse livro, vocês detestaram tanto quanto eu, ou vocês são pessoas fofas e iluminadas que adoraram tudo, acharam maravilhoso e entenderam completamente o conceito que o Stephen King queria trazer aqui. Compartilhem o vídeo para chegar em mais gente, me sigam nas redes sociais, que é bem importante, principalmente o Instagram do Fita, e também se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. O melhor de tudo é que eu tinha visto o filme da Torre Negra antes de ler esse livro e tinha achado uma bela de uma bosta. Na época eu vi o povo no Twitter assim, polvorosa, xingando, dizendo que o filme era horrível, que era podre, que destruía todo o conceito da Torre Negra. E assim, enquanto eu li esse livro, a primeira coisa que passou na minha cabeça foi, caralho, o filme era melhor. Só que aí eu revi o filme recentemente e não é não, ele é podre mesmo, ele é horrível e enfim.